Você está na Shed. Todos os dias, milhares de ouvintes em Santa Catarina se ligam na Rádio Mix 102.3 e se conectam com a gente pelas redes sociais. Faça parte da rede de maior prestígio no Brasil. Anuncie na Mix e fale você também com mais de 25 cidades catarinenses. Mix 102.3, o melhor mix do Brasil. Rádio Mix. O melhor mix do Brasil. Jornal da Mix. Jornal da Mix. Jornal da Mix. Entrevista. Continuamos o Jornal da Mix com mais informações para você que nos ouve em 102.3 para todo o Vale do Rio Tijucas, Vale do Itajaí e também litoral de Santa Catarina. A AENFLO, a Associação Empresarial da Região Metropolitana de Florianópolis, e a Câmara dos Dirigentes Lojistas de São José vão sediar o workshop ACI, gratuito, com Luciano Bravo, o maior especialista em crédito internacional do Brasil e CEO da Inteligência Comercial. O evento é gratuito e é uma oportunidade aí aos empresários e gestores financeiros, investidores profissionais do setor aí, para buscar entender também um pouquinho mais sobre esse assunto, entender aí o que é ser um empresário livre e líquido. Em primeiro lugar, Luciano, seja muito bem-vindo aí ao Jornal da Mix. Muito obrigado, Mel, que é um prazer participar aqui na Mix e com certeza teremos aqui ótimas informações a todos que estão nos ouvindo. Luciano, para começar, dentre os tópicos aí que você vai falar nesse workshop, está aí o investimento estrangeiro, né? Na minha opinião, é um assunto pouco falado, né, na minha avaliação, exceto quando a economia vai mal, todo mundo começa a falar em investimento estrangeiro, em atrair investimento estrangeiro, né? Mas precisa aí também ter uma abordagem muito mais profunda aí entre os empresários, o pessoal que é empreendedor, que precisa aí de um capital para poder dar um start aí também na indústria, né? Ou de repente dar aquele fôlego para a empresa, tá de repente capengando por algum motivo que diz respeito, sei lá, de repente até a própria economia nacional, ou de repente por erros de gestão também. Fala um pouquinho sobre esse assunto pra gente. É que assim, dentro do nosso workshop, ele leva um conhecimento um pouco diferenciado sobre o crédito, sobre investimento estrangeiro, que nós chamamos de crédito internacional. O investimento estrangeiro no Brasil, ele é algo que já existe há muito tempo. Nós, brasileiros, o nosso país, ele é o segundo melhor destino de investimento no mundo. Isso em 2023, ficamos até à frente da China. Só que este dinheiro não chega no setor produtivo. Ele é um dinheiro que vem muito para especulação. No nosso workshop, nós vamos falar sobre o crédito internacional, ou seja, o investimento estrangeiro que vai para a produção, ou seja, para a média empresa que produz no Brasil. Esse processo de captação financeira, ele nunca foi abordado. A lei que ampara esse processo, ela tem 62 anos, tá? É uma lei chamada 4131, porém nunca foi ensinado ao empresário brasileiro como utilizar essa lei, como captar o recurso e como colocá-lo no Brasil. E esse workshop, ele explica tudo isso. Explica o problema que temos da falta de crédito no Brasil, explica o oligopólio que vivemos de 4 bancos que detêm mais de 75% do crédito, explica como o empresário se internacionaliza e como ele usa essa lei, que é a 4131, para trazer milhões de dólares à sua empresa sem tributação no capital principal. Então é uma abordagem muito específica para o empresário brasileiro que hoje luta atrás de crédito no Brasil e não consegue encontrar. Ô Luciano, você pode destacar para a gente aí algumas estratégias, né, para obter aí crédito internacional e quais são aí os principais desafios para se conseguir esse tipo de crédito? Bom, as principais estratégias da empresa, primeiro, é um planejamento de longo prazo. Então, quando você busca isso, né, você já entende que no Brasil não existe uma solução de longo prazo. Todo o nosso sistema de crédito foi feito para curto e curtíssimo prazo. Então, a primeira estratégia é o empresário olhar no médio e longo prazo. Segundo, é ter um plano ambicioso de crescimento. Então, o empresário precisa se ver dobrando, triplicando de tamanho, como é o que todo mundo quer, né? Todo mundo quer crescer. E o terceiro, ter a mente aberta para poder ingressar num novo mercado de crédito, que é o mercado internacional. Então, esses 3 pilares como estratégias são fundamentais que o empresário tenha na sua mente.
E a sua segunda pergunta, eu acabei me perdendo aqui. A segunda pergunta fala sobre... Destacar para a gente aí, no caso, os principais desafios, né, desse setor aí para se conseguir esse investimento, esse crédito estrangeiro, né? Na verdade, o maior desafio já foi resolvido. O maior desafio, eu como empresário há 30 anos, eu lhe digo de cátedra. O maior desafio era o acesso ao conhecimento. Isso está resolvido. Hoje nós temos um programa chamado ACI Academy, com mais de 200 vídeos-aulas, entrevistas e tudo que leva do crédito, para que qualquer empresário, Melk, do Rio Grande do Sul ao Acre, possa saber o crédito internacional. Então, o desafio maior era o acesso ao conhecimento, que, por exemplo, este workshop resolve isso. Então, todo o conhecimento está posto para que qualquer empresário brasileiro possa acessar e usar. Quando se fala do desafio da empresa de acessar, hoje isso foi mitigado, porque no processo de crédito internacional, que nós vamos apresentar ali o modelo, nós já trouxemos ao Brasil uma operação chamada Hard Lender, que é uma operação que utiliza imóveis. A maioria esmagadora dos empresários brasileiros possuem imóveis que muitas vezes não são aceitos aqui, e através dessa operação Hard Lender, o empresário entra sem nenhuma dificuldade no crédito internacional. Então, eu entendo que o maior desafio, ele foi resolvido. É o acesso ao conhecimento, que hoje está aí posto de maneira gratuita e universalizada no Brasil. O segundo passo do desafio é o próprio empresário aprender isso e entrar no processo de análise, que aí é um processo puramente técnico. Luciano, e quais são aí as principais vantagens, né, do crédito estrangeiro em comparação, por exemplo, com o crédito nacional? Bom, existem mais de 10 vantagens, mas eu vou te falar apenas 3 vantagens que são irrefutáveis quando se pensa em crescer através de obtenção de crédito. Primeiro, no Brasil, o limite de crédito de uma empresa, Mel, que é 30% do faturamento. Então, se você fatura 100 milhões de reais por ano, ou se você fatura 10 milhões de reais por ano, você chega no máximo a 30% disso. E aí, com 30%, ninguém se desenvolve direito, né? Até eu costumo dizer, 30% de uma vida é uma vida? Não é. Então, você precisaria ter mais crédito. Lá fora, para você ter uma ideia, esse limite é de 50% a 500%. De 50% a 500%. Então, enquanto no Brasil se chega a 30%, lá vai de 50% a 500%. Segundo, se você tiver restrição cadastral no Brasil, ninguém te dá dinheiro. Lá fora você consegue crédito, porque você cria uma nova estrutura chamada SPC, e essa SPC, que é só sua, que está totalmente limpa, obtém crédito e passa para você aqui no Brasil. Terceira, prazos, taxas e carências. O Brasil tem uma taxa de juros, uma das maiores do mundo. Os juros aqui é de 18% a 30% ao ano de juros compostos. Lá fora é de 8% a 12% juros simples. O prazo no Brasil, ele chega no máximo a 36 meses, no máximo 5 anos. Ou seja, de 3 a 5 anos. Lá fora, de 6 a 30 anos. E o terceiro, a moeda que você capta lá fora, como é dólar e euro, você já cria um hedge natural. Ou seja, aqui no Brasil, como 85% é importado, vem de fora, você é muito dolarizado o país. Tudo que você paga com sobretaxa de dólar, porque a maioria vem de fora. Remédio, produto agrícola, tudo que a gente consome industrializado, maior parte de fora. Quando você capta em moeda forte, você cria um hedge natural, tendo competitividade para comprar melhor lá fora e pôr o produto aqui dentro. Ô Luciano, e como é que deve ser feito aí? Você citou anteriormente a questão da gestão de risco, planejamento também da empresa, para a empresa se preparar, né, para poder entrar nesse processo. Você pode falar um pouquinho sobre esse ponto também, que diz respeito aí às transações internacionais, e quais são aí os aspectos de risco, né, que as empresas devem levar em consideração também antes de entrar? Acredito que o primeiro aspecto é ela procurar um processo que seja legal e legítimo, né? Primeiro que quando você vai fazer um processo de internacionalização, que é o caso do aporte de capital internacional, você tem que trabalhar com quem já tem experiência lá fora. Primeira coisa, contratar um especialista para isso, né? Nós somos um caso, mas obviamente o empresário precisa encontrar pessoas sérias. Segundo, o empresário precisa ter a noção de passar por uma análise prévia, como uma cirurgia. Ninguém opera ninguém sem fazer um exame, correto? Então, primeiro, antes do empresário entrar no crédito internacional, ele passa por um processo de análise. Nós ensinamos na palestra que nós estabelecemos aqui um processo chamado RTACI, que é um processo que analisa a empresa sem custo nenhum, né, e dá a ela um relatório completo para que ela tome a decisão de se internacionalizar. Então, você vê, antes de qualquer coisa, uma análise. E o terceiro ponto,
estar financeiramente preparada. Toda empresa que vai para o cenário internacional, ela vai ter que investir num processo de internacionalização. Então, ela tem que ter uma mínima capacidade financeira para atravessar esse processo sem causar turbulência no seu fluxo de caixa. Basicamente, esses são os 3 mais importantes. Luciano Bravo no Jornal da Mix, trazendo pra gente todos os detalhes sobre um evento que ele vai ministrar aí, uma palestra num workshop ACI gratuito, que ocorre no próximo dia 13 de agosto, às 7 da noite, na rua Vidal Procópio Lon, número 91, Distrito Industrial de São José. Luciano, obrigado aí pela sua participação aqui no Jornal da Mix. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o teu trabalho, também mais sobre esse evento em si, tem alguma página no Instagram para o pessoal poder acompanhar, ou de repente fazer até uma inscrição antecipada, né? Porque é um evento gratuito, possivelmente as vagas são limitadas e é bom se antecipar, né? Isso, eu gostaria de deixar, na verdade, dois canais que ali você obtém tudo sobre o nosso trabalho. O primeiro é o nosso website, né? Que é www.inteligenciacomercial.com. Ali ele já tem acesso às redes sociais, toda a parte. E o segundo é o nosso canal no YouTube, onde ele vai poder aprender tudo sobre o crédito internacional, que é no canal YouTube, né? Inteligência Comercial ACI. O nome do canal é Inteligência Comercial ACI. ACI é de Aporte de Capital Internacional. Um desses 2 lugares ele já tem acesso a tudo, inclusive o evento que será em Florianópolis. Luciano, obrigado pela participação aqui no Jornal da Mix, a você e toda a sua equipe também aí. Sucesso no evento também. Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês na Mix. O Jornal da Mix volta já. Fique ligado. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Rádio Mix.